tem como apoiadores Pousada das Missões, que fica em São Miguel das Missões. Aquele que ir visitar as ruínas de São Miguel, então, tem a Pousada das Missões, que fica na rua São Nicolau, 601, fone 55 3381 1202. Pousada das Missões, @terra.com, ou site pousadadasmissões.com.br. Também tem a Sociedade Espírita Fé e Esperança, que fica na rua 22 de março, próximo ao Ginásio de Esporte Marcelo Mioto. Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, que fica na rua Laurino Piccoli, número 500, no bairro Pipe. E a Sociedade Espírita Allan Kardec, que fica na rua 15 de novembro, Zona Norte. E o Grupo Espírita Chico Xavier, que fica na rua Marechal Deodoro, 1343, bairro Missões. Essas são as casas espíritas que apoiam o programa Falando de Espiritismo. Logicamente que temos tantas outras casas em nossa cidade. E aqui nós vamos iniciando, portanto, o programa Falando de Espiritismo, para falar com o tema do livro Para Bem Viver, que é escrito por Luiz Roberto Scholl. Dr. Luiz Roberto Scholl, natural de Santo Ângelo, odontólogo, escritor, jornalista espírita, escreve para o jornal do Seara do Mestre de Santo Ângelo, para a revista A Reencarnação, o jornal O Diálogo Espírita, ambos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e tem outras publicações. Luiz Roberto Scholl é autor também do livro infantil Zuzu, a abelhinha que não podia fazer mel, e também do livro Cotidiano e Felicidade. E agora lançou este ano de 2017 o livro Para Bem Viver. Ele é palestrante espírita e é dirigente também da União Municipal Espírita de Santo Ângelo. Boa tarde, Luiz Roberto. Muito obrigado por aceitar o convite para conversarmos sobre o livro que escreveste e deixaste para nós aqui a reflexão para os dias de todos os restantes da nossa vida, que é Para Bem Viver. Também temos aqui a presença do Mauro Preto, que é o presidente da Sociedade Espírita Irmãos de Boa Vontade, e o nosso companheiro aqui, Wilson Lemes, que hoje está na gravação do programa. Não trouxe a nossa assessora, que é a sua própria esposa, Irene, que está descansando hoje. Então, Luiz Roberto, entrando no nosso assunto Para Bem Viver, é importante que a gente traz aqui, que tu coloca bem viver e a diferença de viver bem. São duas situações que às vezes a gente, no primeiro momento, não consegue captar o que é o bem viver e o viver bem. E você menciona também a respeito que o indivíduo pode viver bem, mas não bem viver. E no prefácio traz pontos de uma mensagem do espírito que se denominou Um Amigo, psicografado do médium Antônio Nascimento, no grupo espírita Seara do Mestre, aqui de Santo Ângelo. Para bem viver, é necessário aprender a conviver, desenvolver a gratidão e compreender por que se vive. Então, esse assunto de extrema importância para nós refletirmos hoje, gostaria que você comece falando, então, a respeito dessa situação, que é o bem viver, viver bem, e além dessas outras três situações aí, de conviver bem, a necessidade da gratidão. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Paulo.
boa tarde aos nossos queridos amigos ouvintes, ao Mauro, nosso grande amigo de longas jornadas, ao Wilson. É mais uma vez uma alegria estar aqui nesse programa, né, que já tem uma tradição de 3 anos praticamente, e a gente sabe a importância dele na divulgação da doutrina espírita através do rádio, porque o rádio tem um alcance às vezes inimaginável para nós. Pois bem, Paulo, nós estamos aqui hoje, esperamos fazer uma conversa agradável nesse tempo que nós temos, a respeito de temas que eu acho que são relevantes para a nossa vida, né? No prefácio do livro ao qual você referiu, que lançamos esse ano pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nós fizemos uma brincadeira desse jogo de palavras, né? Para bem viver ou viver bem, se há diferenças ou não. Eu sei que a gente pode às vezes falar das duas formas e não está equivocado, mas essa brincadeira faz para que a gente reflita um pouco sobre essas condições. Quando a gente diz assim para uma pessoa, fulano vive bem, né, normalmente a gente pensa nas condições materiais da vida dele, né? Alguém que tem um bom emprego, tem uma boa condição de vida, né? Materialmente ele está satisfatória a vida dele, né? E a gente acha que isso serve para a gente ter uma vida favorável, né? Materialmente sim, mas a proposta do bem viver é um pouco mais aprofunda, né? A gente procura ver já a questão do mundo íntimo nosso, né? Da nossa condição de como estamos espiritualmente, emocionalmente. Então vai além das coisas materiais. Por isso que é aquela brincadeira que às vezes a pessoa até vive bem, né? No sentido de que ela está com todas as condições materiais favoráveis, mas consigo mesma ela não está bem. Então a proposta nesse mundo que estamos vivendo hoje, um mundo realmente conturbado, né, de grandes agitações, e da qual a gente ainda está muito preocupado com as agitações exteriores, né, com as grandes questões mundiais que estão acontecendo e são graves e sérias, mas que nós temos que olhar também para dentro de nós, para ver como está o nosso mundo interior. A proposta da nossa obra é essa, né, desse livro, que a gente sempre coloca de uma condição de escrita simples e acessível a todos aqueles que são espíritas e aqueles que também não são espíritas, para que possam fazer essa reflexão à luz de alguns princípios da doutrina espírita, né? Então, a gente convida as pessoas, através desse livro, né, para que possam olhar um pouco mais para dentro de si. E a proposta, logicamente, para quem escreve, primeiro é para ele mesmo, né? Então, é a proposta para mim, né, para que eu possa também olhar para dentro de mim e ver como está a minha condição de vida, né? Você citou uma mensagem da qual nós colocamos também na introdução da obra, da onde saiu o título, né? Para bem viver. Esta obra foi psicografada em 2012, através lá do médium, você falou, o Antônio Nascimento na nossa casa, e num pequeno parágrafo que o Espírito dizia uma mensagem muito bela, nós só utilizamos o parágrafo que ele diz assim: para bem viver é necessário aprender a conviver, desenvolver a gratidão e compreender por que se vive. E essa frase me chamou muita atenção, porque ali, se a gente vai analisar, está embutido toda as nossas preocupações. O para bem viver realmente é necessário isso. Porque se a gente analisar, Paulo e amigos, a nossa vida, a condição de bem viver dela está intimamente ligada às nossas relações. E as relações se baseiam em 3 pontos, basicamente, a nossa vida. A nossa relação com o nosso próximo, aí o conviver. A nossa relação conosco mesmo, o compreender o porquê das vidas. E a nossa relação com Deus, que envolve a gratidão. Então, dando essas palavras iniciais, esse é o caminho que a gente procurou trazer nesse livro, né? E serve para o nosso debate, hein? O Mauro pode nos ajudar também. Boa tarde, amigos ouvintes. Paulo, Wilson e especialmente o nosso companheiro Luiz Roberto, que hoje nos visita e aborda esse tema que ele também abordou no seu último livro, Para Bem Viver. Esses 3 aspectos, Luiz Roberto, que você nos comentou agora há pouco, que é aprender a conviver, a aprender
a ser grato a Deus e também fazer essa autoanálise. Então, seriam esses 3 pontos. Na doutrina espírita, Allan Kardec vai nos orientar nas obras fundamentais que o ser humano ele é um ser que deve viver em sociedade. Se nós nos isolarmos, haveria um aumento do nosso egoísmo e nós não iríamos progredir espiritualmente falando. Não iríamos aproveitar bem a encarnação para o progresso, a evolução, no aspecto intelectual, moral, enfim, em todos os aspectos. Então a convivência é um dos fatores que nós vamos ter que administrar, a vivência no dia a dia com o semelhante, para nós poder então bem viver. Eu lembro que uma vez eu li uma revista periódica, uma revista social, uma frase, e eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci nessa frase, que ela diz bastante coisas. Ela diz assim: é impossível ser uma ilha de prosperidade em meio a um oceano de dificuldades. Então, quando eu li essa frase, eu fiquei imaginando alguém, um homem, eu mesmo, numa ilha deserta, uma ilha bonita, cheia de árvores bonitas, flores, alimento à vontade, eu vivendo bem, e ao meu redor um mar revolto, cheio de tubarões, cheio de detritos que o próprio ser humano larga. Então, quanto tempo eu conseguiria viver bem, ou bem viver, nessa ilha deserta, rodeada por dificuldades, né? Então, o que é a ilha, o mar revolto, o oceano de dificuldades, é o mundo à nossa volta. Então, jamais, na minha opinião, né, nós conseguiremos ser aquela ilha de prosperidade, de felicidade ao extremo, enquanto o meu semelhante ao meu lado está em dificuldade. É mais ou menos essa a proposta do livro Para Bem Viver, no quesito que fala em relação à convivência com o semelhante. É esse ponto que você quer atingir, que nós só nos complementaremos, seremos felizes, se nós também prestarmos esse auxílio e formos útil à nossa sociedade e ao nosso semelhante. Bem abordado, Mauro, porque Deus, em sua sabedoria, nos colocou, e Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, coloca muito bem a lei de sociedade. E há um poeta, que agora não recordo, da música brasileira, que diz que não é impossível ser feliz sozinho, né? E realmente, se a gente analisar as questões das nossas relações, da nossa vida, nós podemos até estar em condições favoráveis, particularmente por um período determinado. Mas isso, de certa forma, se transforma em pouco tempo num transtorno. Porque a nossa relação, a nossa vida é de relação. A impossibilidade de nós vivermos bem somente quando nós estamos bem. Nós temos que começar a direcionar os nossos interesses para um olhar mais caridoso, mais benevolente com o nosso próximo. E essa proposta da doutrina espírita, que é a proposta do Cristo, nos diz que é impossível nós convivermos bem com o próximo se nós não exercitarmos o perdão. Então, o perdão, o interesse no bem-estar do próximo, o interesse de fazer ao outro que ele possa viver também de uma forma saudável, tranquila, dentro das nossas condições de auxiliar o próximo, é isso que realmente vai nos trazer uma condição de felicidade na convivência em sociedade. Porque imaginemos da seguinte forma: cada um olha só para si, e infelizmente essa é a condição da sociedade atual. Cada um olhando só para si e não se preocupando com o próximo. O que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade? Uma exacerbação do egoísmo, onde enquanto eu estou bem, não me interessa o outro. E isso transforma a sociedade numa luta sem fim. Porque a minha satisfação
às vezes vai passar por cima do interesse do próximo, e quando eu não estou preocupado com o próximo, eu passo por cima disso. Então, para nós aprendermos a viver bem, a conviver saudavelmente com o próximo, nós temos que começar a olhar para fora de nós. E aqui eu gosto de sempre reforçar um pouco mais a questão de que, quando a gente diz assim egoísmo, a gente pensa, mas eu não penso só em mim, eu penso também na minha família. Ótimo. Mas nós temos que ampliar esse leque de interesses. Não só na família consanguínea, nós temos que começar a pensar na família, sociedade, na família universal. Então a convivência vai passar por essa mudança de paradigmas que nós estamos acostumados a pensar no meu lado. Como você colocou o exemplo da ilha. A minha ilha está boa, a ilha do lado que está, do lado da minha não interessa. Mas, olha, não é possível viver assim, nós já sabemos disso. Então, é um exercício grande que o mundo está nos convidando a sair desse olhar do seu próprio umbigo, do seu próprio pequeno ciclo de ação, e começarmos a olhar para fora. Porque nós vamos ver que, enquanto o Mauro está preocupado comigo, eu estou preocupado com o Paulo preocupado com o Mauro, nós vamos ampliando esse ciclo e um vai apoiando o outro. Então nós vamos ver a miséria diminuindo, né, a solidariedade aumentando, a fraternidade. Nós temos bons exemplos disso, daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre isso também. Próximos de nós, exemplos de solidariedade foram muito importantes, recentes aqui na nossa cidade, que a gente vai percebendo como nós estamos começando a desenvolver de uma forma mais intensa isso também. Luiz, quando traz aqui esse assunto que você está falando no livro, a respeito de conviver, o aprender a conviver, e de sair de dentro de nós e ir ao encontro do nosso próximo, ela exige de nós uma atitude bastante corajosa, né? Uma atitude onde que nós temos que vencer muitas coisas que ainda nós trazemos no nosso íntimo, né? E que precisa ser trabalhado para que haja resultado na nossa convivência. E sabemos que o primeiro embate da convivência é o lar. Mas como tu disse que o egoísmo, ela tem que ser de forma que nós possamos ir diminuindo para ampliar a forma de conviver, porque existe o egoísmo coletivo, né? Até mesmo, não só da família, né? Que não tem sério, a família e o restante do mundo, o restante da sociedade não tem o valor, né? Ou não merece estar inserido no nosso mundo íntimo que é a família. E assim ocorre até mesmo com nações, né? Tanto há as guerras aí que são nações contra nações, exatamente egoísmo coletivo de nações, né? Então, para nós aprender a conviver, como é que nós podemos trabalhar isso iniciando e saindo do nosso lar para a sociedade e para as nossas ações na vida profissional também? Nós vamos passar nesse ponto, Paulo, talvez já para o segundo item, não na ordem, nós colocamos em uma ordem diferente, mas dentro dessa proposta que o Espírito nos faz, esse Espírito amigo, né? Que ele nos convida a nós refletirmos a compreensão dos propósitos da vida. Então, há uma mudança, ela tem que ser de dentro para fora, nunca de fora para dentro, né? De fora para dentro as coisas vão nos auxiliando no processo de transformação, mas ela sempre tem que começar dentro de nós. Então, a compreensão porque se vive, que é a outra mensagem do Espírito, o bem conviver e compreender porque se vive, vai entrar no processo de nós compreendermos a nossa própria existência, é um relacionamento conosco mesmo. Porque à medida de nós compreendermos por que eu estou aqui, por que eu existo, quem eu sou, há um debate profundo em nós. E aí a doutrina espírita vem contribuir de uma forma extraordinária, né? Não desmerecendo nenhuma outra filosofia ou religião, porque todas contribuem para isso, mas a doutrina espírita traz de uma forma concreta de que nós efetivamente somos espíritos imortais. Que nós estamos vivendo agora uma pequena, em termos de tempo, mas grande em tempo de importância, experiência reencarnatória. Ou seja, essa nossa existência atual, nesse corpo que estamos eu, Mauro, Paulo, Wilson, Maria,
é uma das existências das milhares que nós estamos vivendo. E elas têm propósitos muito nobres para nós. Propósitos que vão além da questão do viver bem. São propósitos que trazem a questão do bem viver. Então, quando nós começamos a entender que nós estamos tendo, é como se fosse um ano escolar na nossa evolução espiritual. E esse ano tem que ser muito bem aproveitado para a gente não ser reprovado na nossa escola, nos nossos aprendizados. Então, nós começamos a olhar, a partir desse ponto, olhar para dentro de nós, vermos, sim, eu sou um espírito imortal. Eu tenho compromissos morais, éticos, não só com o meu aspecto exterior e com a vida exterior, mas eu tenho compromisso com o meu irmão também. Então, esse desenvolvimento desse olhar mais profundo faz com que essa convivência com o próximo comece a se transformar. Eu começo a enxergar no outro, que muitas vezes ele apresenta-se para mim como um inimigo, um adversário, alguém com quem eu não simpatizo, como um irmão de caminhada. Como alguém que talvez as ideias dele não batam com a minha. Talvez ele até seja agressivo comigo, mas eu consigo entender que ele também está num aprendizado, que nem eu estou. Então eu paro de olhar ele como um inimigo. Eu paro de olhar aqueles que não têm o meu sobrenome, que não são da minha nacionalidade, ou não têm a minha cor de pele, como se fosse um ser estranho, fora de mim, mas como alguém que faz parte da grande família universal. Então eu começo a desenvolver nesse processo uma convivência mais saudável, independente da ação do outro. Esse é o ponto fundamental que Jesus nos fala, né? Se o outro age de uma forma que eu não concordo, não há problema, não é que eu vou concordar com ele, mas eu não vou entrar em atritos, em brigas, em julgamentos, condenando-o, mas vou tentar aproximar de mim, quando isso é possível. Então, essa compreensão que a gente coloca ali, como no livro está como uma terceira mensagem, é olhar para dentro de si e ver que nós temos um papel importante. Eu tenho que cuidar da minha vida material? Sim. Claro que sim. Eu tenho que viver em conforto. Mas isso perde o peso na balança. Hoje, quando a gente começa a compreender essa visão da vida, nós começamos a ver que o prato da balança que pesa mais é o bem viver, é a convivência, é a pacificação consigo mesmo. A gente falou no perdão ao próximo, na mesma convivência. E nesse compreender que se vive é o auto-perdão também necessário para nós. Para a gente não se julgar também como, às vezes, alguém que não tem mais jeito na vida, né? E a gente olhar, perdoar, levantar a cabeça, como diz a mensagem de Deus, e seguir em frente. Mas agora por novos caminhos, não repetir os equívocos do passado, como Jesus bem colocou para a mulher adúltera, né? Vai e não peques mais, você se equivocou, mas continue a caminhada para frente no olhar dela. Só nesse processo de espiritualização de nós, de cada um, é que nós vamos conseguir vencer a força muito grande que o materialismo ainda tem dentro de nós. São os grandes embates desse momento atual. O grande embate é esse. O que a proposta materialista, em contraposição à proposta espiritualista. Que na realidade não são duas coisas que seriam completamente opostas, poderiam se associar. Mas a forma materialista é muito forte dentro de nós, então nós temos que fortalecer dentro de nós essa visão espiritualista da vida. Luiz Roberto, você comentava então sobre o autoconhecimento, a vivência e a convivência consigo mesmo, e o Espiritismo, na realidade, é uma doutrina exatamente para nos autoconhecer, a doutrina da auto-iluminação, do conhecimento a si mesmo. Embora isso seja uma tarefa desafiadora, nós temos que ter muito boa vontade e perseverança na autoanálise, aparar as arestas dos nossos defeitos, valorizando nossas qualidades e aos pouquinhos ir praticando essa autoiluminação, que daí, pelo que você expôs há pouco, melhoraria essa questão da convivência com o outro e também a nossa convivência com o Pai Maior, que é Deus. Mas é claro, lá na obra, agora me recorda, na obra Céu e Inferno, da doutrina espírita, que é
das 5 obras fundamentais de Allan Kardec, nós vamos encontrar lá o Código Penal da Vida Futura, em que Kardec coloca como condições para a gente superar um equívoco, um erro, 3 pontos básicos, né? Que é o arrependimento, a reparação e a expiação. Então, como você muito bem colocou, o auto-perdão é muito importante. O arrependimento não significa que eu vá alguém chorando com um lenço, isso não necessariamente é o arrependimento. Conforme Kardec nos coloca nessa obra, arrependimento é uma mudança de postura. É eu mudar de atitude, mudar a visão do mundo. A partir daí, então, eu consigo ir mudando as minhas atitudes, as minhas ações. Então, trabalhar o auto-perdão e, como você muito bem colocou, o perdão ao próximo. Porque assim como nós nos equivocamos e cometemos equívocos com os nossos semelhantes e merecemos e queremos e necessitamos do perdão alheio, nós também teremos, então, além do auto-perdão, de perdoar o nosso semelhante se nós quisermos conviver de uma forma agradável com as criaturas ao nosso lado. Partindo desse ponto, então, a providência divina também, né, vai nos dar essa potência, essa força que nós necessitamos. E aí nós começamos, então, depois desse auto-perdão, desse auto-fortalecimento, auto-iluminação e conhecimento, indo em direção ao próximo, nós já estaremos, então, aqui preparados para entender um pouco da divindade e ir em direção a Deus. Essa é a proposta. Dentro dessa proposta dos relacionamentos, seria o terceiro item, como dissemos, não necessariamente nessa ordem, mas didaticamente colocando, que seria o processo de desenvolver a gratidão. Então, nessa dinâmica, nós estamos refletindo sobre o nosso relacionamento com Deus. Seja Deus o nome que você queira dar a essa entidade superior que rege a vida, não só a nossa, não só do nosso planeta, não só do nosso sistema solar, mas do universo infinito. Na doutrina espírita, quando Kardec pergunta que é Deus, né, a resposta nós conhecemos como espíritas, né, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então é o tema, quando nós começamos a entender essa divindade como um ser que é todo bondoso, todo bondade, todo misericórdia, toda justiça, conforme Kardec vai atribuir na questão número 13 do livro dos Espíritos, atributos da divindade, nós começamos a entender que esse ser criador, talvez trazido das nossas experiências anteriores, reencarnatórias, achávamos que esse ser era um ser negativo, que estava nos olhando lá de cima das nuvens, nos punindo. Então, a proposta era de nós temermos a Deus. E fica estranho isso. Como temer a um ser que é todo amor e bondade? Quando nós, particularmente eu, conheci a doutrina espírita e fui compreender a mensagem da doutrina à luz do ser divino, né, que é esse ser divino, começamos a entender que não é temer a Deus, mas é amar a Deus. E aí nós começamos a entender que esse Pai, que Jesus chamou assim, como Pai, para colocar ele próximo a nós, e ele diz Pai Nosso, porque é Pai de todos nós. Né? E qual é o Pai amoroso que não quer o bem de todos os filhos? Então nós começamos a entender, Mauro, Paulo e amigos, de que esse Pai, ele quer somente o nosso bem. O único exclusivo desejo de Deus para nós é o nosso bem, a nossa evolução espiritual. Talvez a gente comece a se questionar, poxa, mas a minha vida agora está tão complicada, eu estou com tantos problemas, eu estou passando por graves perdas, por graves... Por que Deus quer o bem disso para mim? Por que Deus quer o bem me dando o sofrimento e a dor? E aí novamente a doutrina vem trazer de uma forma muito clara, né? Uma luz que cega os nossos olhos pela clareza dela, né? No sentido que ela é tão brilhante que
fica claro demais para nós, dizendo que há dentro da justiça divina e da bondade divina, além da reencarnação que nós falamos, a lei de causa e efeito, que é exatamente o que você colocou, Maura, aquela questão de nós estarmos agora colhendo semeaduras do passado. Algumas dessa reencarnação, outras reencarnações anteriores, que não foram semeaduras de belas flores, muitas vezes foram espinhos, foram cactos. E hoje se apresentam para nós na forma de sofrimentos. Aparentemente sofrimentos. Porque na realidade, nós começamos a olhar isso por um outro ângulo, por outro ponto de vista, como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo olhar do espírito imortal, e vemos que ali está a lição verdadeira para a nossa evolução espiritual. A lição valiosa para que nós comecemos a olhar aquela dor, que continua sendo dor, trazendo desprazeres nesse momento, mas como o verdadeiro aprendizado para o nosso crescimento. Aí nós começamos a entender o que é essa gratidão a Deus. Não o temor, mas a gratidão. O amor que Deus tem por nós. Me recordo aqui de um grande expositor, um grande espírita, ainda encarnado, vocês se recordam? Raul Teixeira. Raul Teixeira, para quem é espírita conhece, para quem não é espírita, procure no YouTube algumas palestras. Um grande orador espírita, viajou por todo o mundo, divulgando a doutrina espírita. Psicografou vários livros de belas mensagens. Tem ainda hoje uma obra na cidade de Niterói de auxílio a crianças carentes. Pois 2011, Raul Teixeira estava viajando do Rio de Janeiro para Nova York para fazer conferências, seminários espíritas para os espíritas dos Irmãos do Norte. E durante a viagem ele sofreu um AVC. Só foi descoberto quando o avião aterrissou e ele ficou sentado, ninguém percebeu. Então ele ficou mais de 5 horas com esse acidente vascular cerebral. Quando foi levado para o hospital, sobreviveu, mas com graves sequelas na fala e na atividade motora. O que ele mais fazia era a oratória e a psicografia. Nas duas atividades ficou imóveis, está até hoje. Ficou uma condição assim de espanto para algumas pessoas, perguntando: Deus, como é que Deus permite? Alguém está fazendo bem? Por que Deus coloca isso num trabalhador espírita ou um trabalhador de Jesus, independente da religião? Promove essa prova dura para Raul Teixeira. E Raul Teixeira, com muita serenidade, foi vencendo as suas dificuldades. Hoje ele ainda não consegue falar, fazer as suas oratórias, ainda não consegue psicografar, mas continua participando de eventos espíritas como convidado. E ele demonstrando nesses já 6 anos, quase 6 anos, foi em novembro de 2011, uma serenidade, uma amorosidade, nenhum sentido de revolta para Deus, nenhum sentido, nenhum. E ele, nesse período todo, está nos servindo como um grande exemplo de como nós começamos a entender as propostas de Deus para nós. E agora, na última reunião do Conselho Federativo Nacional, que acontece na Federação Espírita Brasileira, sempre em Brasília, no fim do ano passado, Raul Teixeira, saindo da reunião com os amigos, ele com dificuldade para caminhar, para falar, disse para algum pequeno grupo de amigos assim, disse para alguns amigos: olha, eu nunca aprendi tanto como nesse período agora da vida. Dando aquele sentimento de resignação verdadeira, obediência às leis divinas, compreendendo que o Pai deseja o melhor para ele nessa situação. E aí um amigo que estava junto disse assim: pois é, Raul, você foi alguém que nos ajudou muito a compreender a doutrina e tal, mas você nunca nos ensinou tanto como você está ensinando agora, com isso aí. Com a resignação, com o desejo de viver, com a alegria de viver. Isso é o sentido que a doutrina espírita nos dá. Esse é o sentido do Consolador prometido, que Jesus prometeu, e a doutrina espírita se propõe como Consolador prometido. Não é tirar a dor, mas nos dar a coragem para enfrentar a dor com resignação, com determinação, sabendo que aquilo vem para o nosso melhor, por mais doloroso que seja. Então aí entra a proposta da nossa relação com Deus, a gratidão para Deus, mesmo nos momentos de dores,
como aconteceu com Raul Teixeira. Nós estamos apresentando o programa Falando Espiritismo com Luiz Roberto Scholl, escritor, e ao qual é autor do livro Para Bem Viver. Conforme nós tínhamos anunciado no domingo passado, nós vamos abrir, nesses próximos 20 minutos, para aqueles que querem as 3 questões, as 3 perguntas primeiras, as 3 primeiras perguntas que chegarem a este programa Falando Espiritismo, sobre o assunto que nós estamos conversando, para bem viver, quando se trata de aprender a conviver e desenvolver a gratidão e compreender por que se vive. Mande uma pergunta pelo WhatsApp 996 10 65 41. Repetimos, o WhatsApp aqui da rádio com 996 10 65 41. As 3 primeiras perguntas, caso chegarem, será respondido pelo nosso convidado e também pela equipe. Enquanto isso, nós vamos conversando a respeito desse tema, que é de extrema importância e necessidade que temos de viver, porque não há como nós termos um bem viver se não estivermos inseridos em uma sociedade. E a primeira sociedade é o lar. Então a gente deixa, Luiz Roberto, para que você fale especialmente essa questão, porque nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo aí, esses conflitos todos, né? Os conflitos na convivência, essa violência, a corrupção, o homem que vive entre o vício e virtudes, como poderemos lidar com tudo isso de forma a bem viver? Nós estamos vivendo, e conhecemos isso à luz da doutrina espírita, o momento de transição planetária, onde o planeta Terra está passando por uma grave crise, mas crise no sentido de transformação, não no sentido negativo da palavra, nos últimos estertores do egoísmo, do materialismo. Então nós estamos vendo, assim como disse Jesus, os escândalos haverão de vir, mas ai por quem vem os escândalos, e realmente há escândalos de todas as ordens na linha moral, no aspecto moral da nossa sociedade mundial, né? Não vamos falar somente da nossa sociedade brasileira, mundial. E isso realmente assim é um momento de transição muito forte, onde nós temos que estar muito atentos para não cair na questão do pessimismo, de um olhar dizendo assim, olha, realmente não vale a pena fazer o bem, porque parece que aqueles que estão ligados ao mal, à corrupção, parece que são eles os vitoriosos, e a gente às vezes desiste de uma caminhada que nós já começamos e não é de agora, de conquistar, como você disse, Paulo, de fortalecer as virtudes e ir cada vez mais diluindo as nossas imperfeições, os nossos vícios. A grande questão é nós não cairmos na vala comum do pensamento negativo. Porque ao lado de tantas coisas ruins, há coisas maravilhosas acontecendo no nosso mundo, no nosso planeta, na nossa sociedade, no nosso lado. E aqui eu gostaria de colocar mais um pequeno exemplo dentro dessa mesma linha do pensamento que eu falei do Raul Teixeira. Nós tivemos há poucos dias aqui na cidade um ato maravilhoso de solidariedade da Sociedade de Santo Anjo. Todos nós aqui, espíritas, conhecemos o Jonas de Meneghin, e alguns que não conhecem da sua atividade artística. Jonas é um colega, trabalhador espírita, palestrante, jovem, incansável no serviço da divulgação da doutrina, e um excelente artista, um músico extraordinário. Ele, Jonas, está passando nesse momento por uma dificuldade bastante séria, uma doença, uma enfermidade bastante dura, uma prova muito dura para o Jonas e seus familiares. Pois os amigos do Jonas, músicos, há pouco tempo, como dissemos, 2, 3 semanas atrás,
entendendo as necessidades, inclusive materiais de Jonas, resolveram fazer um show chamado Jonas Brother, fazendo uma brincadeira com um grupo americano de música, e fizeram um show beneficente para o Jonas. Nós ficamos maravilhados, participamos, não só da apresentação, da mobilização dos músicos, mas da participação da sociedade. Lotou o teatro com mais 900 pessoas, gente em pé, uma arrecadação financeira bastante expressiva. Mas, tirando esse lado positivo, há outros lados mais positivos, a vibração das pessoas. Algumas foram lá apenas para deixar a contribuição, não puderam participar do evento, mas foram lá ajudar. A gente viu como nós, como sociedade, temos isso dentro de nós e queremos expressar isso de uma forma ou outra. E às vezes ficamos meio tolhidos, meio tímidos. E Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos e ele nos diz: por que o bem não sobrepõe ao mal? E os espíritos dizem: porque os bons são tímidos. E o mal não, o mal é arrogante, ele quer assumir, ele quer falar mais alto. E a gente vê nesses eventos, é um pequeno exemplo de muitos outros que aconteceram, de como a solidariedade está sendo despertada dentro de nós. Então basta nós pararmos um pouco de ter medo, de fazermos o bem que nós já queremos fazer. E a gente vê a sociedade fazendo isso nesses eventos, em todos os eventos de dificuldades que acontecem. Às vezes pontuais. O exercício agora nós começamos a exercitar essa solidariedade, não só em eventos pontuais, mas no dia a dia. Começando, como Paulo diz, dentro de casa. Com a nossa esposa, com o nosso filho, com o nosso pai, né, com o nosso irmão. Saindo para o nosso colega de trabalho, no trânsito. É esse sentido de fraternidade que temos que começar a desenvolver dentro de nós. E para terminar essa história do Jonas, para a gente ver como o Jonas também compreendeu bem a ideia do sentido de que Deus quer o bem para nós, ele, de uma forma surpreendente, estava num canto do palco lá, nós como públicos, né, o público não sabia, mas ele estava acompanhando o show. Na metade do show, ele conseguiu, de uma forma ainda estava fraco fisicamente, mas foi até o palco agradecer a todo aquele movimento que aconteceu. E durante esse período de doença, que é bastante difícil, Jonas compôs uma música, né? Uma música muito bela, E adivinhamos qual é o nome que ele deu para a música? Gratidão. Né? Alguém que está passando por dificuldades grandes, materiais, físicas, mas sabe manter dentro de si a vitalidade, o sentido da gratidão ao Pai. Então eu digo para o Jonas, né, agora publicamente, o que foi dito por Raul Teixeira. O Jonas está nos ensinando muito mais agora nesse período da doença, né, como nós sermos gratos a Deus no momento de crise, de dificuldade. Então o exercício, Paulo, dentro do que você colocou da proposta é exatamente esse. Nós fazer com que aflore dentro de nós esses sentimentos que existem, mas que nós abafamos ainda com medo, às vezes, de ser ridicularizados, de sermos enganados. Não é ser ingênuo, não é isso. Mas fazer o bom não é ingênuo. Ingenuidade não é virtude, mas a bondade é. Então, aflorar esse bem que existe dentro de nós é o convite feito por Jesus há 2000 anos, mas foi feito por outros filósofos anteriores a Jesus, e agora está sendo renovado pela doutrina espírita. Vamos exercitar o bem, vamos exercitar a caridade, porque fora disso, como diz a doutrina espírita, não há salvação, no sentido de que não há evolução para nós se nós não tivermos a caridade dentro de nós. Luiz Roberto, no livro dos Espíritos, se não me falha a memória, questão 922, Allan Kardec vai questionar aos espíritos superiores sobre a medida comum de felicidade para os seres humanos. Porque a felicidade no plano Terra, visto que é um plano de provas e expiações ainda, rumando para um mundo de regeneração, a felicidade é relativa. Nós não conseguiremos, segundo os espíritos superiores, a felicidade absoluta. Haja vista ainda as nossas limitações, as nossas imperfeições. E Kardec, questionando os espíritos superiores sobre o que seria essa felicidade relativa, a felicidade possível no atual estágio,
evolutivo do ser humano, a espiritualidade responde, que seria em relação ao material, a posse do necessário. E em relação às questões morais, a consciência tranquila e a fé no futuro. Em relação aos bens materiais, tudo bem. Em relação às questões morais, nós sabemos que a consciência tranquila demanda bastante esforço de nossa parte. Seria, resumidamente, fazer todo o bem que estivesse ao nosso alcance e evitar todo o mal que nós puder evitar. Então é um desafio permanente de nossa parte em favor do bem. E isso na consciência tranquila. E a fé no futuro também, aquilo que você comentava agora há pouco. Embora as dificuldades que surjam na nossa vida, nós nos manter a fé, né, a confiança no amanhã, irrestrita, apesar de qualquer fato. Pergunto a você, com base nessa questão 922 do Livro dos Espíritos, Para Bem Viver é um livro que aborda esta linha, que nos dá um direcionamento para a felicidade? É essa a ideia, quando você o escreveu, de nós buscar a felicidade possível no atual estágio que vivemos? Não poderia ser diferente, Mauro. Essa proposta da espiritualidade fecha bem, né? E ela tem toda uma coerência e uma lógica. E você abordou muito bem, a posse do necessário não é a posse do supérfluo, que às vezes as pessoas ficam infelizes, deprimidas, porque não tem aquilo que gostariam de ter, porque é aquilo que é desejado, porque a sociedade impõe como motivo de felicidade. Não é isso. A posse do necessário é você viver confortavelmente, com qualidade, né, com conforto, com aquilo que é necessário para ter uma vida, né, uma vida razoavelmente boa, nada de excessos. A fé no futuro é, como você bem colocou, e a gente colocou os dois exemplos do Raul de Jonas, é essa confiança irrestrita em Deus. Você abordou bem essa parte. Porque a gente confunde muito a palavra fé, né? A gente acha que fé é acreditar. A palavra fé não vem daí, a origem dela é outra. Resumidamente, fé é confiar. Então, essa confiança não é acreditar em Deus, porque eu imagino que todos nós acreditamos em Deus, né? Sabemos que tem. Agora, essa confiança irrestrita em Deus, que vai nos dar essa fé no futuro, isso é um exercício que nós temos que fazer e é diário, porque nós somos testados todo o tempo para mantermos essa confiança no Pai. E a consciência tranquila, e os Espíritos sabem muito bem a nossa condição de inferioridade espiritual ainda, nós que estamos num planeta de provas e expiações, que, como dissemos, passará por um mundo de regeneração, mas ainda um planeta de espíritos ainda muito atrasados espiritualmente. Então a proposta deles não é que nós façamos tudo com perfeição, não é isso. Mas que nós tenhamos consciência de procurar fazer, dentro das nossas condições, o maior número de bem possível durante o dia. E evitar conscientemente o mal que fizemos. E aí Santo Agostinho, na questão 919, faz esse convite da reflexão, no Livro dos Espíritos também. À noite, observe o que você fez durante o dia, observe as suas atitudes, analise qual é a intenção das suas atitudes. Então não é só a atitude, mas a intenção que você fez dela. Porque é a intenção que está o cerne do teu ser. Se você fez algo positivo, mas a sua intenção foi de vangloriar, de conseguir glórias ou agradecimentos, ela já fica meio equivocada. E se a tua intenção às vezes foi fazer o bem e deu alguma coisa errada, a intenção conta. É muito forte a questão da intenção. Então, os Espíritos nos dizem, a consciência tranquila é você botar a cabeça para você à noite, fazer uma análise, e você olhar e dizer, puxa vida, pisei na bola de novo, né? Falei para o Paulo uma coisa que eu não devia. O Paulo se magoou comigo, mas eu não estava com a intenção de magoar. O que eu tenho que fazer? Me martirizar com isso? Não. Fazer uma prece, agradecer aquela reflexão, e no dia seguinte me encontrar com o Paulo de novo e dizer, Paulo, olha, ontem eu falei isso, mas eu estava amargurado, eu estava com dor no meu dedão, né? Eu estava com dor de dente, alguma coisa, eu não estava bem, me perdoe. E você repara, né? Repara o mais próximo possível que você fez. Então a consciência tranquila é isso. Não é a consciência tranquila dos anjos, mas daquela que é possível para nós agora, né? Então, essa é interessante, o processo interessante que os Espíritos nos convidam. A proposta para o bem viver é exatamente essa, né?
os espíritos nos dizem, Kardec coloca no Evangelho, que o verdadeiro espírita, e ele coloca entre vírgulas, que é a mesma coisa que o verdadeiro cristão, não é exigido dele a perfeição, mas o esforço que ele faz em superar as suas más inclinações, em domar as suas más tendências. É isso que nós somos convidados a fazer diariamente, para que possamos sim aproveitar bem essa reencarnação, esse ano escolar que estamos tendo aqui na Terra, para não repetir novamente equívocos que já cometemos há centenas, dezenas de reencarnações no passado, onde estávamos olhando talvez quase exclusivamente para nós, abrir o olhar um pouco para fora. Nós estamos falando de Espiritismo na Rádio Com 98.5 e trazendo aqui Luiz Roberto Scholl, autor do livro Para Bem Viver, ao qual nós estamos conversando sobre o aprendermos a conviver e aprendermos também a necessidade da gratidão e também que nós aprendemos a compreender porque se vive. Nós vamos trazendo aqui uma pergunta que chegou a Luiz Roberto. Nós estamos com as 13 horas e 53 minutos, que é questionada aqui. Qual a importância da prática da caridade para bem conviver? Essa é a questão. A pessoa que diz que está ouvindo o programa, então eu gostaria de saber dele. Obrigado pela participação do ouvinte. A caridade é o amor em ação. Então, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender a proposta do Cristo. A caridade, há uma questão no Livro dos Espíritos, 886, Kardec pergunta, o que seria a caridade como entendia Jesus? Porque nós temos que buscar no Mestre os ensinamentos. Durante esses 2000 anos nós começamos a confundir e deturpar a mensagem do Cristo. É natural pelas nossas imperfeições. E nós começamos a confundir caridade como dar coisas. Talvez achamos que dar simplesmente é estarmos em conformidade com as leis divinas. Essa é uma pequena etapa dessa questão da caridade. O dar, realmente auxiliar o próximo com coisas materiais, faz parte também da caridade. Diz os Espíritos, a benevolência para com todos. Então, fazer o bem aos outros, inclusive auxiliando aqueles que estão necessitados materialmente. Mas a caridade vai muito além disso. Como diz os Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo, né? Então, a indulgência em que o outro irmão também é de caminhada, e perdão das ofensas. A gente brinca para a gente não esquecer qual é que é a prática da caridade, é o BIP, benevolência, indulgência e perdão, BIP. Né? A gente não esquece mais, porque estou fazendo a caridade, a gente passa por esse crivo e a gente vê, não, acho que está faltando alguma coisa aqui. Então, a convivência com o próximo, ele vai estar em relação direta com a caridade. Como é que nós vamos conviver com o outro sem fazer o bem ao outro? Como vamos ter uma convivência com o outro se não sendo indulgente com o outro? E como conviver com o próximo sem exercitar o perdão? Pensando sempre que isso é uma linha de mão dupla, uma via de mão dupla. Que nós necessitamos também do perdão do outro em relação a nós, da indulgência e da benevolência conosco. Por isso a necessidade de convivermos em sociedade, como o Moro bem lembrou no início da nossa fala, do nosso encontro de hoje. É fundamental, então, a caridade para convivermos bem com o nosso próximo. Nós agradecemos a esse ouvinte que trouxe a pergunta e aguardamos que possa trazer algum fruto para ti, a resposta dada com base na doutrina espírita pelo Luiz Roberto Scholl. Rapidamente, Paulo, se me permite, já que o nosso tempo está acabando, uma curiosidade, Luiz Roberto, se você puder nos responder. Quando você escreveu o livro Para Bem Viver,
Você imaginou fazer uma sequência do livro Cotidiano e Felicidade ou são obras bem distintas? Na realidade, Mauro, eles têm o mesmo perfil, né? De procurar atingir o público que quer leituras breves, são vários capítulos, né? Então não é uma leitura assim que você tem que pegar o livro até o fim, a gente pode pegar aleatoriamente, né? Um texto ou outro que chame mais atenção, e que traga uma mensagem consoladora, otimista, né? E que nos dê resposta a algumas dúvidas. O Para Bem Viver, nós temos assim um cuidado de colocar um pouco, vamos dizer assim, temas um pouco mais doutrinários do que o Cotidiano e Felicidade, que tem um apelo mais ao público que vamos chamar de leigos, né, que não tem conhecedores mais profundos da doutrina. O Para Bem Viver a gente buscou um pouco mais temas nesse sentido, Mauro, de trazer temas mais densos à luz da doutrina espírita. Obrigado, Paulo, é contigo. Nós agradecemos a presença de Luiz Roberto Scholl por as palavras. Este livro se encontra anunciado na biblioteca. A Livraria do Ceará, lá, que é aberta todo dia, né, de segunda a sexta-feira, sábado, manhã e tarde, e nos horários de atividade pública à noite, segundas, quartas, sextas e domingos à noite, está aberta a livraria e a casa lá, o Clube Espírita Ceará do Mestre, na 7 de setembro, 547. E também nos postos de livro, né? Na Sociedade Espírita Irmão de Boa Vontade, Sociedade Espírita Esperança, Grupo Espírita Chico Xavier, dentre outras casas, né, do movimento espírita. Então nós estamos chegando ao final do programa falando de Espiritismo e temos o apoiador Pousada das Missões, que fica em São Miguel das Missões, na rua São Nicolau, 601, fone 55 3381 1202, pousada.missões@terra.com ou o site pousadadasmissões.com.br. O nosso agradecimento a todos os ouvintes, agradecemos Mauro pela tua presença, Luiz Roberto Scholl, o nosso amigo e cooperador Wilson Lemes, e desejamos que cada um possa ter uma semana maravilhosa de aprendizados em suas vidas e nas experiências que vão levando nas ações do bem e especialmente na convivência com os seus familiares, na sociedade onde ele faz parte, na sua religião, na sua igreja, no seu culto, no seu centro espírita, que possamos ver a presença de Jesus refletindo nas nossas ações. No próximo domingo, nós vamos abrir novamente, na segunda parte do trabalho do programa, as perguntas através do WhatsApp aqui da Rádio Com. Então nós agradecemos a esse ouvinte que mandou a pergunta e desejamos a todos muita paz, muita luz e até no próximo domingo. Obrigado, Roberto.